Daniel aqui nesse perfil e hoje nós vamos conversar com a Cleide Cardoso sobre psicanálise cristã. Eu já vou chamar ela, a Cleide Cardoso, para conversar com a gente sobre cristã, que eu quero entender o que é a psicanálise e como que ela coloca o cristianismo ou a religião dela dentro da psicanálise hoje com a Cleide Cardoso, psicanalista, que eu já chamei ela agora entrando na live aqui, a Cleide Cardoso. Boa noite, Cleide, tudo bem? Olá, boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tudo ótimo com você. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite para esclarecer para a gente o que é a psicanálise cristã. Mas antes que as pessoas te conhecem, as pessoas que não te conhecem, queria que você se apresentasse para elas. Tá joia. Pessoal, eu me chamo Cleide, sou psicanalista clínica com bases cristãs. O que é psicanálise com Calma, base cristã? É aquela calma, calma, psicanálise calma, calma, que já calma. une as duas coisas. Calma, calma, vamos por partes, não vai atravessando o papo. Ô, Você. Alexandre, só Oi. uma pergunta. Tá conseguindo me ver direitinho? Que eu não estou conseguindo te Sim, ver. sim, sim. Ah, o Instagram sempre tem esse bug. A tela preta, Uhum. fica tranquila que as pessoas estão vendo as duas telas. Acho eu, Ah, né? Mas aqui, para você tá aparecendo, para mim aqui tá aparecendo as duas telas. Ô, Cleide, e sim. quando você começou a estudar a psicanálise? Eu comecei a estudar psicanálise em 2021 para cura interna mesmo, cura interior, porque eu estava passando por um problema de saúde psicológica. E aí eu comecei a estudar em 2021 para cura mesmo interna. E aí você, para as pessoas que não sabem, o que é a psicanálise? A psicanálise é um estudo da sua psique humana, do seu lado inconsciente. Você estuda o que está tudo gravado dentro da sua psique humana. Então, a psique humana, a gente tem o consciente e o inconsciente, né? O consciente é o que eu estou fazendo com você aqui. Estou batendo um papo, então estou consciente. O inconsciente seria uma emoção que aconteceu comigo, que não está sendo manifestada agora? O inconsciente é aquilo que está registrado dentro de mim, porém eu não percebo. Às vezes acontece no automático. Eu não consigo identificar se aquela ação que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo? Eu simplesmente faço. Eu vi na sua bio que você é muito boa na autoestima, né? Você atende pessoas com autoestima baixa e você eleva a autoestima das pessoas. Então, no inconsciente dessas pessoas com autoestima seria, por acaso, eu sou feio. Isso seria um inconsciente, uma crença dessas pessoas? Isso. É aquilo que fica registrado. Ele acaba acreditando que ele é feio porque ele ouviu muito. Porque a gente aprende ou por repetição, né? De tanta pessoa falar para você, você é feio, menino, você é muito feinho, olha como você é, quem é você na fila do pão. Então, ele acaba gravando aquilo no seu psique humano, no seu inconsciente, e acaba tornando aquilo real, ele acaba acreditando mesmo que aquilo ali, de fato, ele é feio. E aí precisa ser trabalhado para ressignificar isso. É um exemplo isso da autoestima. A autoestima pode ser vários ramos, né? Relacionamento, dinheiro, mas a gente pegou da imagem que muita gente se acha Uhum. feio ou feia e que não é, né? A pessoa própria, mas ela se rotula, pode acontecer que ela se rotula também ou os dois podem acontecer, as pessoas rotulando ela e ela auto se roluta, por exemplo, ela olha no espelho e fala: "Nossa, sou feio". E aí no outro dia ela fala: "Sou feio". Sou feio, ela também cria essa crença nela sozinha? Olha, é pouco provável, porque nós nascemos uma folha em branco, então nós somos muito mais registros do que os outros foram falando, ou o outro foi me provando aquilo entre palavras, gestos, ações, e automaticamente eu vou criando aquilo. Nenhuma criança nasce falando, eu sou feio. Nenhuma criança se acha feio, tímido ou desajeitado. É conforme o povo vai rotulando ele que ele acaba criando e gerenciando isso dentro dele, né? Mas uma pessoa que
ela tem autoestima muito alta por até uns 30 anos, ela pode descer a autoestima dela por crenças que ela mesma introduziu, daí não a criança, mas ela? Olha, eu não, até hoje que eu atendi, eu não vi uma pessoa que ele mesmo se rotulou aquilo. Uhum. Mas por coisas ou situações que ele vivenciou e que acabou causando um trauma. Se foi um trauma, aí sim ele pode baixar a sua autoestima e tornar uma pessoa insegura de si. E automaticamente, ele tornando uma pessoa insegura, ele se rotula feio. Mas não é assim, por acaso, eu mesmo olhei no espelho, me vi que eu sou feio e acho que sou feio. Não é assim. E comparação, a comparação mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Demais. É uma das principais causas. E por que as pessoas, no seu estudo de psicanálise, eu já vou entrar na psicanálise cristã, por que as pessoas se comparam o tempo todo com as outras? Porque hoje em dia a gente vive num mundo de padrões, que é o que é belo para o outro e que acaba tornando belo para o mundo. Por quê? Não existe quem é mais bonito do que o outro. Cada um tem sua beleza única, porque somos seres únicos. Porém, a mídia, a própria convivência, próprias pessoas acabam rotulando aquilo que é belo. E o belo é aquele que vive em manada. Tipo, as pessoas querem que todos sejam magras, por exemplo. Então, automaticamente, elas falam: se eu não estou enquadrando naquele tipo de pessoa, naquele padrão de pessoa, automaticamente eu me acho feia. Então, alguma coisa deve estar fora do eixo. E aí, sim, acaba acontecendo esse caso. E a autoestima, ela também não envolve a beleza das pessoas, mas pode envolver, por exemplo, o dinheiro. A pessoa se rebaixa porque ela se compara, por exemplo, com o Antônio, com a Clarice, que entrou agora. Ai, a Clarice ganha mais que eu. Ai, a Clarice está viajando agora para Porto Seguro. E ela baixa a autoestima, também pode acontecer nesse processo? Sim, porque imagine você, uma das causas que mais acontece baixa autoestima, a comparação, por observar pequenos trechos da vida das pessoas. Todos nós temos problemas, mas na rede social, dificilmente você vai ver alguém postando um problema. Vai ver postando os benefícios, as coisas boas. E aí, a insegurança existe porque a pessoa olha aquele pequeno trecho da vida da pessoa e baseia na vida inteira dela. E aí, automaticamente, ela vai se diminuir. E aí vai falar: olha, o outro tem dinheiro. Ela não sabe como que o outro foi. Só tá vendo o que tá exposto. Nem todo mundo contou como tá a vida do outro. E aí ela baseia naqueles pequenos trechos da vida do outro e aí se frustra. E agora eu quero entender, você explicou um pouco da psicanálise e a Uhum. cristã, é claro que a gente sabe que é um, da igreja, da Bíblia, sua religião é evangélica, né? Não, Ou não? Não? Qual é a não. sua religião? Cristã. Ó, cristão é aquele que segue Cristo. Ah, Então tá. eu sou aquela que sigo a palavra de Deus, sigo a Bíblia. Ah, tá. E o que é a psicanálise cristã? Psicanálise cristã é aquela que você baseia a ciência e o que está na Bíblia. Exemplo, na ciência diz: tudo que você pensa, assim como você pensa, você é. Também na Bíblia está escrito: assim como pensa o seu coração, você é. Então, são coisas que a gente consegue tirar de dentro da Bíblia e trazer para a ciência e comparar as duas e ver que as duas têm o mesmo significado, têm a mesma sintonia e as duas trazem as mesmas resultado, por exemplo. Ah, então você estudou na ciência e aí você percebeu que na Bíblia a mesma coisa que seus professores, os mestres, falavam na sala de aula, a Bíblia também falava. Fala até hoje, é claro. É porque E aí você combinou os dois meios, isso? não é meio que um compilado. É um compilado, mas não fui eu quem fiz. A minha psicanálise, a psicanálise onde eu fiz pelo Instituto FD, que é o Instituto Fazendo a Diferença, ele já é uma base Ah, cristã, ele já é uma base ciência e fé. Então não é entendi. Cleide que estudou psicanálise, depois pegou a Bíblia e olhou o que tinha. Não, já vem o estudo juntamente com a base cristã. Já vem as duas coisas juntas, já vem compilado na própria curso de psicanálise. Então, Ah, quando
você já estuda os dois juntos, não é separado e depois você uniu. Já é os dois juntos no próprio curso. Eu não sabia, não conhecia. Eu só achava que tinha o curso de psicanálise. Eu não sabia. Que legal, não sabia. Para quem gosta da religião cristã, daí do cristianismo, né? Quem segue Cristo e gosta do assunto de psicanálise pode fazer esse curso. Ver a Uhum. psicanálise com a religião, com o cristianismo no caso. E qual passagem, qual estudo que você estudou na faculdade e falou assim, nossa, a fé e a ciência elas se unem de toda forma. Aonde você percebeu isso? Olha, não tem uma passagem Então, específica onde eu que mais me passagem, identifiquei, que mas passagem foram te vários marcou mais? trechos. Que passagem te marcou mais? Então, O que mais me marcou foi essa passagem que diz: assim como pensa o meu coração, assim eu sou. Por quê? Quando eu entrei para a psicanálise, eu estava passando por um problema gravíssimo psicologicamente. Eu tinha ficado viúva com 24 anos, tinha passado por um luto, estava com síndrome do pânico, crise de ansiedade e depressão. E eu tinha uma baixa autoestima gigantesca. Então, eu era muito magra, eu passei por depressão muito forte. Então, por esse motivo, eu não me via, eu não me enxergava. E a maneira como eu me via, de fato, eu me sentia assim. Então, quando eu comecei a estudar e eu vi que assim como eu penso, eu sou, de fato é o que acontece. Porque quando você começa a estudar o psique humano, o que faz é tudo que está gravado no seu inconsciente automaticamente reverbera para a sua vida. Se você escutou muito tempo, nossa menina, você é lerda, você é sonsa, você é isso, você é aquilo, você fica sonsa. Você se torna aquela pessoa. Você se torna aquilo que você escutou a vida inteira, aquilo que foi repetido para você a vida inteira. Eu escutei a vida inteira, você é feia. Você é uma pessoa, se você separar de mim, você vai ficar com quem? Feia do jeito que você é. Então, o que que eu olhava para mim? Eu era feia. Eu não me enxergava uma pessoa de valor. E quando isso foi posto para mim que não, eu posso ser uma pessoa diferente quando eu mudo os meus pensamentos, quando eu enxergo onde está gravado ali a raiz do seu problema, eu identifiquei que, olha, Deus é amor e ele diz que para eu amar o próximo, primeiro eu preciso me amar. E se eu preciso me amar, eu não estou me amando, me enxergando do jeito que eu estou me enxergando. Então, essas passagens, quando eu fui estudando, eu comecei a verificar que muitas coisas as pessoas sofrem porque elas começaram a acreditar em pessoas e não elas. E muitas vezes essas pessoas falaram coisas que, ao invés de edificar, elas destruíram. Porque a mesma proporção que uma palavra cura, a palavra também destrói. é verdade. A Kelinha tá falando que você tá arrasando. A Rosemary tá falando, a psicóloga também tá falando que você tá arrasando. E a Janusa falou: os cientistas só acreditam no que provam cientificamente. A fé é algo que vem de dentro e no que a pessoa se apega. E é muito bonito você citando as passagens da Bíblia e vendo que o que os nossos antigos, os nossos descendentes escreveram na Bíblia, a gente pode usar hoje e ainda explica muitos mecanismos do cérebro, do comportamento humano, não é verdade? De fato. 90% do que eu estudei até hoje, porque a Bíblia é muito grande, não dá para você estudar tudo assim, mas tudo que você estuda tem na base. Tudo que você estuda tem no cristianismo, tem naquilo que você precisa entender. Só que nem todo mundo está capaz de entender as coisas, porque nós não, eu, como terapeuta, eu preciso de pessoas para me auxiliar. Então, é óbvio que às vezes a gente não consegue interpretar algumas coisas, não consegue interpretar no sonho, não consegue interpretar um tipo de ação, porque como o nosso cérebro, ele é dividido em consciente e inconsciente, mas nós também temos três tipos de cérebro, né? Que é o racional, o reptiliano e o das emoções. A gente precisa entender todos eles. Quando a gente entende onde está cada coisa, por que que eu ajo desse jeito? Muitas vezes eu fugia de determinado assunto, de determinada situação, porque automaticamente ligava gatilhos no meu cérebro reptiliano. E o que que o réptil faz? Quando ele é atacado, ele foge ou ele ataca.
No meu caso, eu fugia de assuntos que me traziam gatilhos de tristeza, eu fugia de assuntos que me deixavam vulnerável. Então, por esse motivo, eu comecei a estudar. Por que que eu fugia? Onde está a raiz desse problema? Por que que eu me sinto desconfortável quando alguém toca num ponto que liga gatilhos em mim? Esse gatilho ligou por quê? E o que é interessante é que a psicanálise é um porquê infinito, é um porquê que você vai buscando respostas e as respostas começam a te levar lá no seu psique humano e aí você fala, olha, agora eu descobri a resposta, por que que acontece isso? Por que que eu ajo dessa maneira? Porque quando alguém fala isso comigo, dói em mim. Ele não está falando de mim, mas dói em mim. Então, por quê? Então, você começa a entender você. E é muito legal que você. Muito legal, não. É triste, mas é legal no começo, porque você teve. Você ficou viúva com 24 anos, sofreu, teve crise de pânico, teve a autoestima baixa, e aí você pegou a psicanálise e transformou a sua vida. Transformou a sua vida, e aposto que você ajuda a vida de muitas pessoas ainda, tirando ela daquela baixa autoestima para ela subir a autoestima dela e ela conquistar coisas que ela achou que ela nunca conquistaria, como você, né? E porque o que acontece? A baixa autoestima, ela vem e acontece desse jeito porque a gente começa a enxergar muito mais problemas do que solução em nós mesmos, muito mais defeito do que qualidades. E é notável que tudo que você alimenta cresce. Se você olha no espelho e vê muito mais características negativas em você, é óbvio que você vai conseguir cada vez mais enxergar mais coisas negativas. Se você começa a fazer o inverso, também é verdadeiro. Se você começa a te elogiar, se você começa a se ver diferente, é óbvio que cada vez mais você vai mudando o seu pensamento. E conforme você muda seu pensamento, as suas emoções também vão mudando. Que passagem, vamos, vamos usar umas passagens da Bíblia para pessoa que está com baixa autoestima, que ela tá triste agora, que ela tá se comparando muito, que ela fala assim, nada acontece na minha vida, só acontece na vida dos outros. Que passagem da Bíblia ou uma passagem, uma história, um milagre de Jesus, você contaria para essa pessoa despertar? Para a gente despertar, para a gente plantar uma semente nessa pessoa e ela aumentar a autoestima. Claro que aumentar a autoestima depende muito do processo terapêutico. Então, se você quiser passar Uhum. pelo processo terapêutico, é só você seguir aqui a Cleide Cardoso, underline, psicanalista. Muito fácil, Cleide Cardoso, underline, psicanalista. Mas para você dar uma palavra amiga para as pessoas, plantar semente, que passagem você diria? Olha, gente, eu tenho algo que eu sempre confesso para as pessoas. Eu tenho TDAH, então não lembro números Não, onde está. Eu não vou falar assim, não, mas eu vou falar a tranquilo. passagem, o que eu posso dizer para vocês. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que fala sobre os lírios do campo. Quem é você para se preocupar com sua comida, com sua bebida, com suas vestes, se os lírios do campo não se preocupam e ele tem uma beleza espontânea? Lógico que eu não estou falando com a palavra que está na Bíblia, mas eu estou trazendo para a realidade. Então, observe para você ver. Se os pássaros não se preocupam com seu alimento, se os lírios do campo, que hoje está em pé, vivo, lindo, maravilhoso, amanhã pode estar seco, ele não preocupa porque Deus renova todos os dias? Por que você tem que preocupar tanto, sofrer tanto por achar que você não tem valor se você é imagem e semelhança de Deus? Então, se você é imagem e semelhança de Deus, quer dizer que você tem menos valor do que os pássaros, do que os lírios do campo, por exemplo? Que profundidade. Você falou de TDAH. Ontem eu fiz uma entrevista com o psicólogo Michel Mansur. Se você quiser ver, quem quiser ver o que é TDAH. Oi? Eu até assisti ontem. Assistiu? Quem quiser ver. A Ângela está falando que é o livro dos Salmos. Se você quiser saber, quem quiser saber mais sobre o TDAH, é só ver a entrevista que eu fiz ontem. Mas hoje é sobre psicanálise cristã e ainda a autoestima. Como que o autoconhecimento pode ajudar na autoestima da pessoa? Como autoconhecimento. Por exemplo, eu vou citar exemplos que. Meu, para não citar de Sim, pacientes, tá? ok. Por exemplo, quando eu me via feia, eu não conseguia olhar no espelho, vestir uma roupa e me achar bonita. Por quê?
porque eu estava muito mais preocupado com a opinião do outro. Eu estava preocupada como o outro iria sair na rua, por exemplo, e o outro ia olhar para mim e me dizer. Então, eu vivia meio que o tempo todo preocupado, observando o que o outro estava pensando, tentando imaginar o que o outro estava pensando, a cara que o outro estava fazendo quando olhava para mim, o que que o outro estava pensando. Um monte de loucuras que vem na cabeça da gente. E quando você começa a se conhecer, você sabe o tipo de roupa que você tem que vestir, você sabe o tipo de pessoas, os tipos de pessoas que você quer próximo de você. Você sabe quais opiniões vai fazer bem para você ou não. Você sabe dizer não quando precisa dizer não. Você sabe falar, por exemplo, olha, isso que você falou eu não gostei, não foi tão legal comigo, me machucou. Então, se você puder não falar dessa maneira, eu vou agradecer. Então, você começa a poldar e policiar as pessoas à sua volta. E as pessoas começam a tratar você como você se trata. É uma frase que eu coloco muito para os meus pacientes é: o mundo te trata como você se trata. Se você começa a criar autoestima, criar mecanismos que demonstrem para as pessoas o seu valor, automaticamente as pessoas vão te tratar semelhante. Porque eles vão sentir até vergonha de tratar você diferente, porque você já está mostrando para ele qual é o seu valor. A Kelly tem uma pergunta bem interessante aqui. A Kelly Crochê Decorativo. A pessoa não acredita na Bíblia. Como a psicanálise ajudaria? Olha, por mais que eu seja psicanalista cristã, eu estudei e dentro da minha temática aqui, dentro do meu estudo, existem bases cristãs, existe algo também que chama respeito. Eu vou respeitar o outro sem precisar eu colocar para o paciente bases cristãs, bases bíblicas. Eu vou usar a parte cristã, ou melhor, a base psicanalítica. Eu vou usar a maneira como eu vou lidar com o paciente será diferente. Por isso que quando eu faço uma anamnese com o meu paciente, tem várias perguntas que são perguntas anterior ao atendimento para que eu consiga entender e fazer meio que uma análise simples, mas antes do atendimento para eu saber qual manejo eu vou fazer com o paciente. Se eu sei que é um paciente que não vai gostar de falar sobre religião, porque eu não trato de religião, eu trato sobre fé, sobre a base cristã. Não estou falando sobre religião, ser católico, o que que é. Isso não entra dentro da psicanálise. Porém, eu vou respeitar o paciente e não vou colocar. Lógico, se eu estou atendendo, por exemplo, uma pessoa que tem fé e até que a fé vai ajudar a levar aquela pessoa a ter conhecimento e entender, por exemplo, vou citar aqui um exemplo claro. Tem pessoas que têm religiosidade. O que é religiosidade? Eu não posso fazer isso aqui que é pecado. Eu não posso fazer isso aqui que é contra Deus. Eu não posso fazer isso aqui que é prejudicial. Eu não posso fazer isso aqui. Aí sim, eu uso a base cristã da fé para mostrar não. Isso aqui é bíblico e isso aqui também é ciência. Então, eu preciso te provar que isso aqui não é pecado, isso aqui não é errado, isso aqui está na base cristã e também está na ciência. Então, os dois estão casando aqui para mostrar para você que o que nós estamos trabalhando está dentro das duas coisas. Porque tem pessoas que são muito religiosas, tem uma religiosidade ao extremo, que a religiosidade ao extremo é doentio. A gente pode ter religião, mas a religiosidade adoece. Então, por esse motivo, tem tantas pessoas que têm religiosidade doentia. Então, a gente trata juntamente com a base cristã. Você, para mim, você falando, você é um instrumento de Deus. Você usa a Bíblia como um instrumento que ele te ajuda a estudar a mente do ser humano. E a gente estava falando muito de comparação. E muitas pessoas comparam a grama do vizinho, comparam. Ah, o vídeo lá do Carlos aumentou e eu não. Né? Um monte de gente tem isso. E você sendo um instrumento de Deus, Cleide, qual mensagem você da Bíblia você usaria nesse caso de comparação? Pode ser comparação de relacionamento, comparação de dinheiro, mas para a pessoa
não ter mais comparação, não ligar. Você tem alguma passagem? Olha, eu usaria a que eu citei aqui antes, né, sobre os lírios do campo. Não precisa eu comparar ao outro, porque cada um, Deus tem sua preparação. Cada um, Deus prepara. Deus prepara o lírio do campo, Deus prepara a comida para os pássaros, Deus prepara as pessoas, Deus prepara tudo. Então, se cada um tem seu tempo, se cada um tem seu processo, se cada um tem a sua vida única, porque cada um é único, é porque Deus tem preparado para todo mundo o seu tempo, o seu espaço. O seu tempo é diferente do meu, o meu tempo é diferente do outro, e tá tudo bem. Deus fez pessoas únicas. Tanto que gêmeos, pode ser até univitelino, eles são únicos. O seu DNA é único, a sua digital é única, para mostrar que cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira de lidar. Ambos, todos são filhos de Deus, todos estão aqui para que Deus demonstre a sua passagem, porque nós chegamos aqui com dois objetivos: servir e evoluir. Então, todos nós estamos aqui para essas duas coisas, servir e evoluir. Só que cada um tem sua especificidade, cada um tem seu dom e seu talento. E você precisa usar o seu dom e seu talento para servir as pessoas. Por quê? Dinheiro vem como recompensa de Deus, não como obrigação. O dinheiro vem como uma consequência daquilo que você serve o outro, daquilo que você doa para o outro. Quando você doa um atendimento, quando você está aqui doando o seu tempo de qualidade, mostrando para o outro o que você sabe, seu aprendizado, aquilo que você lida no seu dia a dia, automaticamente Deus vai trazer para você, em troca, como consequência, as benfeitorias da vida. Então, não tem por que eu me preocupar. Não tem por que eu falar, eu sou menos do que o outro. Não, meu filho. Do mesmo jeito que você tem um pai, o outro também tem. O pai é Deus. Então, o mesmo pai do rico é o pai do pobre. E o que você diria para uma pessoa que está sofrendo, está passando por uma dificuldade e tem medo de procurar um especialista, um terapeuta, um psicanálise para melhorar a vida dela? O que você diria para essa pessoa? Olha, é porque existem muitas crenças limitantes. As crenças, medo do julgamento, medo da crítica, o que o outro vai achar que eu sou doido, vai achar. Porque é uma crença que foi imposta anteriormente, lá atrás, de que as pessoas só buscavam terapia quem era doido, quem passava problema psicológico, quem estava aí com aquilo. Hoje não. Hoje as pessoas buscam psicanálise por autoconhecimento. E o que é interessante é, se você estuda para inúmeras profissões, por que você não estuda para se conhecer, para saber quem você é, como você deve se ver, como você deve vestir, comer, o que você quer para sua vida? Então não tem por que você ter vergonha, porque nós estamos aqui para ajudar você a se conhecer, não para criticar por alguma crença, por algum problema, por algo que te traz algum sofrimento. Pelo contrário, nós estamos aqui para te apoiar, segurar na sua mão e fazer com que você cresça, eleva. Não que você fique cada vez mais baixo ou triste. Jamais. Nós temos algo que é tão comum, eu acho que nos terapeutas, é a empatia. É se colocar no lugar do outro e entender que se o outro está te procurando, é porque ele colocou um voto de confiança em você. Então, o mínimo que você tem que fazer é acolher essa pessoa, de fato, tendo empatia, tendo amor e entendendo que quando uma pessoa te procura, você não está te procurando simplesmente como um profissional, mas como uma pessoa que tem alma, que tem sentimentos. Então, que você trabalhe entendendo que quando uma pessoa me procura, eu não atendo ele simplesmente como uma terapeuta, mas como uma pessoa que tem alma também. Então, eu vou ter essa coragem de falar, oh, eu te entendo, eu compreendo a sua dor, porque eu também já passei. E é por isso que eu gosto tanto de atender pessoas que já tiveram problemas semelhantes ao que eu passei, para eu poder ter essa humanidade de falar, não, eu já passei por isso. A situação que você está passando, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas tem solução. Eu estou aqui para segurar sua mão, para te apoiar e ambos nós encontrarmos o melhor caminho para você. Boa noite, Simone. Boa noite. E você é a prova viva, né? Que você passou de uma autoestima ruim, a sua vida acho que estava na como que é, desmoronando, e aí você conseguiu com a força da psicanálise e mais ainda.
com a fé que você tem no Cristo, na fé que você tem em Deus, vencer esse problema que todos nós, por sermos filhos de Deus, podemos também vencer esse problema, não é? Isso. Aqui a Rosemary falou Mateus 6:28, mas eu não. Bíblia, infelizmente, eu sou igual a Cleide. Eu acho que eu tenho TDAH, eu não sei as passagens da Bíblia, nem ela. A gente não decora Eu não muito, né? A gente só sabe. consigo gravar. Eu também não sei qual é. Eu também tenho esse problema com você, mas isso nada é ruim, né? É o nosso jeito e é o nosso jeitinho de ser, né? O que é engraçado, Alexandre, é que eu sofri tanto porque as pessoas me chamavam de burra. Nossa, você é burra, você não consegue gravar números, você não consegue gravar. Gente, até hoje eu tenho dificuldade em direita e esquerda. Quando eu estou com meu esposo fala, Vira, não, tem que entrar direita ou esquerda? Eu falei, tá complicado. Porque não é algo simples. Não é, é um transtorno, gente. E é algo que não é gostoso ouvir, você é burra. Gente, é complicado. Eu, por exemplo, eu preciso ter rotina. Se eu não tiver rotina, eu fico perdida. Eu fico assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Então, não é algo simples. E isso também, quando a gente não se conhece, você se frustra, porque você baixa a sua autoestima. Porque você começa a olhar para você e fala: Meu Deus, eu sou burra, realmente. Ai, meu Deus do céu, porque todo mundo consegue, eu não. E quando eu entendi que não, Cleide, você não é burra, você só é diferente dos outros e tá tudo bem. É só você se adequar, se conhecer e começar a olhar e adaptar a sua vida. E tá tudo bem você adaptar a sua vida. Kelly, veja a live de ontem no meu perfil aqui que você vai saber se esse TDAH tem cura ou não tem cura. Mas hoje a gente está falando de autoestima com a Cleide. E Cleide, você tem o Instagram, você também tem a rede vizinha, você tem perfil lá ou não? Tenho, Tem? só que, por incrível que pareça, eu pouco mexo. Não, Mas mas tem que tenho. aparecer, mas tem que ter. E no YouTube você tem canal? Tenho também. Cleide Legal. Cardoso. Cleide Cardoso, então, em todas as redes, para quem quiser acompanhar. E quem quer ser o seu cliente, cliente não, né? Quem quer ser seu paciente de psicanálise cristã ou psicanálise, como que faz? Na minha bio tem um link que pode entrar e me chamar lá. E aí a pessoa te chama e aí ela agenda uma sessão com você de psicanálise e aí você vai ajudar no problema que ela tiver. Não precisa ser só problema de autoestima, pode ser qualquer problema, certo? Qualquer problema. A Kelinha tá falando que já tá te seguindo, já começou a te seguir. É Cleide Cardoso, underline, psicanálise. Cleide Cardoso, psicanálise, underline, psicanálise. Psicanalista. Porque a gente... Oi? Cleide Cardoso, underline, psicanalista. Isso, psicanalista. Porque a gente não veio para esse mundo para sofrer, né, Cleide? A gente veio Não. para ser feliz. E o que é engraçado é que quando a gente se conhece, as coisas parecem ser tão mais simples do que a gente coloca tanto peso, tanta complicação. Porque, por exemplo, quando a gente acha que alguma coisa está pesada, é porque, na verdade, nós damos o peso para aquela coisa. Porque é uma frase que eu amo, que nomes de autor, gente, eu não vou falar, tá? Porque eu, Não, eu sou tudo bem. ó, mas não é, não o importante não é o que as pessoas fizeram com você, e sim o que você fez com que as pessoas fizeram com você. Porque às vezes uma pessoa te trata mal e aí a pessoa esquece, vai embora. Ela só te tratou mal. Só que se você começa a remoer aquele sentimento, aquele tratamento dentro de você, você começa a replicar aquilo ali. E aí você sai de um que foi só um abuso, talvez, psicológico, e começa você a se autoabusar. E aí que é o pior, aí que é o problema. Porque se a pessoa falou uma vez, doeu, mas você ressignificou, ok. Mas se a pessoa falou, machucou, você gravou e ficou repetindo aquilo dentro de você, aí é que é destruição. Que live fantástica, Cleide. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter aceito o convite. Eu não conhecia a psicanálise cristã e amém, amém conhecer, porque você une as duas coisas boas, né? A psicanálise e mais a Bíblia, a fé em Deus, que é tão necessária. Quem não acredita, tudo bem, mas quem acredita é um
ajudado também com a psicanálise. Quer dar alguma mensagem final? Que vocês se amem, se cuide, que vocês não tenham vergonha de pedir ajuda, porque também tem na passagem da Bíblia, melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então é mais fácil a gente estar sempre junto de pessoas que nos fortalecem. E três coisas que eu carrego para a vida, são três referências que eu carrego para minha vida você precisa ter maturidade. E maturidade você aprende estudando, se conhecendo, se amadurecendo, porque você precisa estar preparado para aquilo. Você precisa ter organização. Se você não tiver organização na sua vida, nada funciona. E principalmente para quem precisa de ajuda, de coragem, você precisa organizar a sua vida. E muitas vezes precisa de ajuda de outra pessoa. E referência. Você é aquilo que você mais projeta, aquelas pessoas que você mais convive. Então, se você convive com pessoas que não te engrandecem, por que conviver com elas? Então, você precisa ter referência daquilo que você quer para sua vida. Muito bonito. Maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Continue ajudando as pessoas, continue resgatando as pessoas, que elas possam ser felizes. Segue ela lá, pessoal. Cleide Cardoso, _ psicanalista. Cleide Cardoso, _ psicanalista, que ela é uma ótima profissional. Você vê pelos vídeos dela, ela explica muito bem. Obrigado, viu? Alexandre, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço por estar contribuindo com as pessoas, que isso aqui também é servir, ajudar os outros. Você não conhecia, mas você se dispôs do seu tempo, do seu Instagram, do seu horário, para estar ajudando outras pessoas também a conhecer projetos maravilhosos, profissões maravilhosas que eu tenho acompanhado o seu Instagram. Isso também é uma honra, tá? Muito Parabéns. obrigado. E a gente sempre abre a porta aqui para pessoas competentes que sabem sobre o assunto e a gente vê verdade e domina um assunto. Muito obrigado pelo seu tempo também. Obrigada eu. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Com Deus. A live vai ficar salva. Para quem perdeu, está lá no meu perfil. Tchau.